Boa noite, dando continuidade ao nosso curso. Vamos para a aula que é a mais importante de todo o curso, que vem a ser as síndromes isquêmicas. O Brasil, se nada for feito e políticas públicas não forem instituídas, no ano de 2020 nós seremos campeões mundiais de mortalidade por doença cardiovascular. A cada 2 minutos morre um brasileiro vítima de um evento cardiovascular, que dá em média 34 por hora, 820 por dia, 34 mil a cada mês, e por ano mais de 400 mil brasileiros morrem vítimas de eventos cardiovasculares. Daí a importância desta aula, que é exatamente no intuito deste curso de educação médica continuada, para que a gente possa fazer o verdadeiro diagnóstico do indivíduo que está tendo um evento isquêmico e que, se nada for feito, poderá levá-lo a óbito sob pena dessa alta mortalidade, como mencionei anteriormente para vocês. E o que tem de importante a aula, ela tem de fácil. Bom, o vetor e processo de repolarização. Como foi dita na aula de eletrocardiograma normal, e nós temos que saber cada vez mais disto, é que tanto o vetor da despolarização quanto da repolarização nos ventrículos, eles têm o mesmo sentido, como foi falado. A despolarização nos ventrículos, ela começa do endocárdio para o epicárdio, e diferentemente dos átrios, a repolarização nos ventrículos, ela começa onde termina a despolarização. Ou seja, é a primeira região a receber cargas positivas. Então, por isto é que ambos os vetores possuem o mesmo sentido. E por possuírem o mesmo sentido, no eletrocardiograma normal, a onda T, que tem que ser assimétrica, ela tem que acompanhar a maior deflexão do QRS. Ou seja, quando o QRS é predominantemente positivo, a onda T também será positiva e assimétrica no eletrocardiograma normal. Bom, quando nós falamos em isquemia, nós já vamos saber que já há uma alteração a nível da bicamada lipídica, ou seja, a bomba de sódio e potássio está faltando energia, está faltando glicose. A bomba de sódio e potássio, que ela age, a sua alteração conformacional, através da quebra do ATP, com ganho de energia. No momento que você já tem uma placa de alteroma ocluindo parcialmente, dando um processo isquêmico, você já tem algumas alterações pela falta desse suprimento sanguíneo a uma região do coração, e você vai ter, por essa perda da seletividade. Vejam a importância da aula de eletrofisiologia. Você já vai ter uma perda inicial do potássio intracelular, e isso já denota um aumento na duração da fase 3 do potencial de ação. Por isso é que o indivíduo, ao ter isquemia, ele é mais propenso a arritmias, ataque cardíaco ventricular, e que, se nada for feito, pode degenerar numa fibrilação ventricular, e o mesmo pode ir a óbito. Então, quando nós falamos de isquemia, isso é extremamente fácil. Nós temos que visualizar a onda T. Onda T é igual à onda de isquemia. Então, é muito fácil. Temos que saber que o processo de repolarização na isquemia da região subendocárdica, o processo da repolarização, porque a despolarização na isquemia, ela ocorre normalmente, o QRS não se altera. Mas na isquemia você já altera a repolarização, que é exatamente a fase 3 do potencial de ação, que foi dito na aula de eletrofisiologia. Entenderam agora por que ontem, na nossa aula, nas aulas anteriores, na nossa apresentação, nós falamos dos fundamentos da bicamada lipídica, a troca iônica? Vejam que vai ter muita serventia nessa aula de síndromes isquêmicas. Então, aquela fase 3, na qual no meio intracelular você tem muito potássio, muito cálcio, muito sódio, você já vai ter um distúrbio no aumento da duração dessa fase 3, levando a um processo isquêmico, a surgimento de arritmias, que nós vamos ver nas nossas aulas subsequentes. Então, o processo de repolarização continua na isquemia subendocárdica, que é exatamente uma isquemia que ocorre na região do subepicárdio, aqui nesta região aqui. Então, a despolarização ocorre normalmente, e também a repolarização, ela ocorre normalmente. Só que
Na isquemia subendocárdica, ela ocorre de maneira diferente da isquemia subepicárdica. Então, de maneira bem simples, nós vamos mensurar para vocês como se dá um eletrocardiograma com isquemia subendocárdica. Então, o processo da despolarização, ele ocorre normalmente do endocárdio para o epicárdio e o processo da repolarização inicia onde ele normalmente inicia, na região do epicárdio. Então, os vetores, eles permanecem com o mesmo sentido, porém, ele se atrasa. E quando ele se atrasa, a onda T, apesar de permanecer positiva, o vetor fica com amplitude aumentada, a onda T pontiaguda e, diferentemente do eletro normal, que a onda T é assimétrica, a onda T torna-se simétrica. Então, é algo extremamente simples. Quando a onda T ela fica simétrica, positiva e pontiaguda, diferente da onda T, que é assimétrica, ascendente lenta e descendente rápida, do eletrocardiograma normal, aqui já se denota uma situação de uma isquemia subendocárdica. Então, isquemia subendocárdica, tanto a despolarização como a repolarização, os vetores permanecem com o mesmo sentido, porém com atraso, e isso leva a ter as ondas com essa morfologia, positiva, simétrica e pontiaguda, ok? Bom, isso é extremamente simples. E na isquemia subepicárdica, o que vai acontecer? Na isquemia subepicárdica, como eu mencionei anteriormente, o sentido da despolarização permanece o mesmo. Agora, raciocinem comigo. Ora, se eu tenho uma região do subepicárdio que está sendo isquemiada, que ela está isquêmica, obviamente que a repolarização não vai começar aqui, ela vai iniciar com atraso. Então, a região que vai começar a repolarização, a bomba de sódio agir, é exatamente onde iniciou a despolarização. Ou seja, a primeira região a adquirir cargas positivas vai ser, diferentemente do eletrocardiograma normal, no subendocárdio. Por isso é que o vetor da isquemia subepicárdica vai se dirigir de maneira contrária ao vetor da despolarização. Se você tem um eletrodo aqui explorando o vetor da isquemia, ele vai ver a cauda do vetor, então por conta disto, você vai ter a onda T negativa, simétrica e pontiaguda. Então é extremamente simples. Se isquemia subendocárdica, a onda T é positiva, simétrica e pontiaguda. Na isquemia subepicárdica, a onda T ela é positiva, simétrica, negativa, simétrica e pontiaguda, como a gente evidencia aqui, ó. Então é algo extremamente simples. Então, de maneira mnemônica, para que vocês possam lembrar sempre, é que o vetor da onda T isquêmica, ele sempre se afasta da região isquêmica. Então, se você tem, por exemplo, uma isquemia subendocárdica da parede inferior, quais são as derivações da parede inferior? D2, D3, AVF. Então, se você tem uma isquemia subendocárdica da parede inferior, você vai ter ondas T's positiva, simétrica e pontiaguda em D2, D3 e AVF. E nós já sabemos até a coronária que irriga a parede inferior, em 60% dos casos é a coronária direita, em 40% dos outros casos é a circunflexa. Você tem condições, inclusive, de saber qual é a artéria que está sendo acometida. Bom, e se nada for feito, a isquemia ainda é reversível. Se nada for feito, o indivíduo vai entrar na fase aguda do infarto, que é o que nós chamamos de corrente de lesão subepicárdica ou corrente de lesão subendocárdica. Por favor, não ponham nos laudos de eletro infarto, necrose. E isto é laudo do patologista. Corrente de lesão é o diagnóstico eletrocardiográfico do infarto agudo do miocárdio. Assim como, se o indivíduo já infartou, nós vamos ver daqui a alguns minutos, não vamos falar em fibrose e nem necrose. Vamos falar em área eletricamente inativa, tá ok? Então, a corrente de lesão é um passo subsequente quando nada foi feito, não assistiram à aula de síndromes isquêmicas, o paciente foi ao seu ambulatório, não assistiu o BEST-MED da aula de síndromes isquêmicas
e passou despercebido, o paciente vai evoluir. E se ele evoluir, ele vai evoluir com a corrente de lesão, que já é uma obstrução total dessa placa de ateroma, ocluindo totalmente a luz do vaso, impedindo o fluxo sanguíneo, impedindo glicose, oxigênio, nutrientes. Por cardiomiócito, ele vai entrar no processo de infarto agudo. A nível intracelular, nós já sabemos que isso já ocorre, um edema intersticial com infiltrado leucocitário rico em potássio. A diminuição do potássio intracelular é tamanha exatamente pela desordem da bomba de sódio e potássio, que é aquele potencial de repouso. Vejam que a aula de anatomia do sistema elétrico foi importante. O potencial de repouso, que era de em torno de menos 86, menos 90, ele torna-se sensivelmente inferior a menos 90. E, de maneira bem fácil, se o vetor da isquemia sempre se afasta dela, o vetor da lesão, ele sempre se dirige para a área lesada. Por exemplo, se eu tenho um infarto agudo da região do subendocárdio, o vetor vai olhar para essa região. Então, se eu tenho uma derivação explorando esta região, eu vou ver a cauda do vetor. Se eu vou ver a cauda, eu vou fazer uma deflexão negativa. Então, quando eu falo em corrente de lesão, diferentemente da onda T, que é a isquemia, a corrente de lesão altera o segmento ST. Então, quando eu tenho uma corrente de lesão, um infarto agudo da região subendocárdica, ou IAM não Q, como vocês vão ver em alguns capítulos, IAM sem supra de ST, é o IAM que ocorre na região do subendocárdio. Então, quando eu exploro essa região, como o vetor se dirige para ela, eu vou ver a cauda do vetor e eu vou observar um infradesnivelamento do segmento ST. Se for, por exemplo, em D1 e AVL, é um infradesnivelamento de D1 e AVL na parede lateral alta. Já denota que a artéria circunflexa possa estar acometida. Então, vejam que o eletro normal seria isso, veja o infradesnivelamento. Mas, professor, como é que eu vou diferenciar esse infradesnivelamento de um padrão estranho de sobrecarga? Na emergência, você vai ver que o paciente vai estar com a dor precordial típica em queimação, com duração superior a 30 minutos. E, em caso haja dúvida, você pode seriar a troponina, CKMB massa, que você vai aumentar a sensibilidade do seu diagnóstico. Então, você tem aqui, ó, o infradesnivelamento do segmento ST, já denotando uma corrente de lesão. Percebam novamente, olha, uma corrente de lesão, e isso é o que nós chamamos de infarto agudo, IAM sem supra de ST ou IAM não T. E percebam como é mais fácil ainda. O que tem de importante essa aula, ela tem de fácil. Como o vetor se dirige para a área lesada, percebam que o infarto agudo que acomete a região do epicárdio, o vetor se dirige para ela. Se você explora essa região, você vai ver a cabeça do vetor, você vai ter uma deflexão positiva. Só que, quando está infartando, eu vou observar um supradesnivelamento do segmento ST. Então, se há um traçado mais importante em todo o meu curso de eletrocardiograma, é exatamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês. E isto é um quadro drástico, dramático, cuja é uma corrida contra o tempo. Cada minuto que você perde músculo. Então, tempo é vida. Então, esse diagnóstico tem que ser precoce, o paciente tem que ir, se o hospital for de alta complexidade, para um laboratório de hemodinâmica, para que ele possa ser feito um estudo da anatomia coronária e posterior, possivelmente, inclusive, um tratamento através de uma angioplastia de urgência. Então, aqui, um supradesnivelamento do segmento ST denota um quadro de lesão subepicárdica. E aí você pode exatamente dizer, se for V1, V2, V3 e V4, um supradesnivelamento, é uma corrente de lesão subepicárdica da parede anteroseptal, V1 a V4. Se for somente V1 ou V2, supradesnivelamento da parede septal, que é uma corrente de lesão subepicárdica da parede septal. Se for um supradesnivelamento de V1 a V6, você tem uma corrente de lesão subepicárdica da parede anterior extensa ou da parede anteroseptal, porque V5 e V6 denota parede lateral baixa. Eu queria que vocês memorizassem isto. D2, D3, AVF, parede inferior. D1 e AVL,
parede lateral alta. V5 e V6, parede lateral baixa. V1, V2, parede septal. V1 a V4, parede anteroseptal. V1 a V6, parede anterior extensa. Por favor, não deixem de lembrar isto na hora do laudo eletrocardiográfico. Eu mencionei o nome necrose para chamar mais uma vez a atenção que o laudo não pode ser de necrose, sim de área eletricamente inativa, já que nossa aula não é de patologia. Bom, quando o indivíduo nada for feito, ele não assistiu o nosso Best Med, a nossa aula de síndromes isquêmicas, não foi visto a isquemia, progrediu para uma corrente de lesão e nada foi feito, o diagnóstico não foi dado, ele vai ter a perda, a morte do músculo. Então, quando ele tem a morte do músculo, significa dizer que o cardiomiócito está incapaz de difundir o potencial de ação. Então, uma célula morre do ponto de vista elétrico quando ambos, o meio intracelular e extracelular, ela não consegue despolarizar. E isto se dá através da morte da bomba de sódio e potássio, através que não consegue mais quebrar o ATP. Então, isto é que ocorre quando o indivíduo tem já um infarto antigo. Isto é muito fácil, como eu mencionei, quando eu mencionei na aula de ontem, que a segmento ST, corrente de lesão, onda T, isquemia, e QRS, área eletricamente inativa. E é dada a área eletricamente inativa pela presença de onda Q. É isto que eu quero mencionar aqui para vocês. A onda Q ela é patológica quando, entendo onda R, quando ela for, a amplitude dela for pelo menos igual ou maior do que 1/3 da amplitude do QRS, aqui é a amplitude total, quando ela for maior ou igual a 1/3, nós já podemos classificá-la como patológica, e aqui, quando ela tem uma duração, ficou legal aqui o meu desenho, quando ela tem uma duração superior a 0,04 segundos. Então, aqui você já tem uma Q patológica, como vocês podem evidenciar também nesses dois traçados, vocês não observam onda R. Então, quando você tem aqui, você pode denominá-la de QS ou somente uma onda Q. Então, presença de onda Q denota a área eletricamente inativa. Percebam a presença de onda Q importante em AVL e uma onda Q também importante em D1. Então, aqui, a área eletricamente inativa em parede lateral. Aqui neste eletro, também, mais uma vez, vejam, presença de onda Q em D1 e AVL, área eletricamente inativa em parede lateral, com isquemia subepicástica da parede, ou seja, perdeu parede, está estendendo o grau de sofrimento. Ao mesmo tempo, eu percebo que a onda R não cresce, vejam, V1, V2, V3, V4, é o que nós denominamos de R amputada, entre aspas. Quando a R não cresce, ela é amputada, é um sinal, é sinônimo isso aqui de onda Q. É como se fosse onda Q. Então, quando ela não cresce, atribui isso aqui à onda Q. Então, aqui também é uma área eletricamente inativa em parede anteroseptal, vai de V1 a V4. E também área eletricamente inativa em parede lateral. Percebam que também, associado a isto, você tem um supradesnivelamento mostrando que já perdeu parede, está tendo um infarto agudo, continua com isquemia adjacente. O supra persistindo, além de 2 semanas, de 14 dias, você já pode denotar um quadro de um aneurisma que persiste, ok? Aqui, novamente, você tem V1, presença de onda Q, V2, V3Q. Então, aqui, área eletricamente inativa em parede anteroseptal, com isquemia subepicástica adjacente. Vejam, percebam que até V4 você tem um grau de isquemia. Percebam novamente aqui, percebam que você tem onda Q em D3 AVF e onda Q embrionária em D2. Então, aqui você sugere uma área eletricamente inativa na parede inferior, mas na parede anterior, percebam que você tem, vejam, somente Q, V1, V2 e V3. A área eletricamente inativa em parede anteroseptal. Eu quero chamar a atenção nesse traçado, porque aqui também pode denotar a imagem espelho. Ou seja, quando eu tenho uma área eletricamente inativa na parede inferior, é como se eu pusesse também um espelho à minha frente. E eu passo a ver o efeito contrário nas derivações da parede anterior. Então, aqui também você pode dizer, e sem medo de errar, que você tem também uma imagem espelho dessa área eletricamente inativa em parede inferior. Aqui você tem um supradesnivelamento.
Percebam que já perdeu parede, olha, tem onda Q em D3, está começando a perder em AVF, e você tem uma corrente de lesão, infarto agudo, e perdeu parede, está perdendo mais ainda, um supra-desnivelamento em toda a parede inferior. E você tem um infra-desnivelamento aqui do segmento ST, denotando também que poderá ser ou uma imagem em espelho desse infarto agudo da parede inferior, ou também pode se denotar uma corrente de lesão subendocárdica. Aqui vocês observam a onda Q em AVF, em D3 e D2, onda Q em D2, D3, AVF, denota a área eletricamente inativa em parede inferior, o que denota um quadro que o indivíduo já teve perda de parede. Então, basicamente, são esses os traçados, de maneira bem simples. Vamos lá. Isquemia igual a onda T. Isquemia subendocárdica, a onda T permanece positiva, porém se torna simétrica e pontiaguda. Isquemia subepicárdica, a onda T torna-se negativa, simétrica e pontiaguda. Corrente de lesão subendocárdica, você tem um infradesnivelamento do segmento ST. Corrente de lesão subepicárdica, você tem um supradesnivelamento do segmento ST. E área eletricamente inativa, onda Q, que para ser patológica, 1/3 da amplitude total do QRS, cuja duração maior ou igual a 0,04 segundos. Então, é uma aula simples e vocês correlacionem com as paredes, como eu mencionei anteriormente. D2, D3, AVF, parede inferior, D1, AVL, parede lateral alta, V5 e V6, parede lateral baixa, V1 e V2, parede septal, V1 a V4, anteroseptal, V1 a V6, anterior extensa ou anterolateral. Então, era esta a minha apresentação. Boa noite, obrigado.